E agora, me ouvem, gente? Elisângela, já me ouve? Dênia, como que tá aí, gente? Fala pra mim, me ouvem e me veem bem? Então, boa noite! Boa noite, quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui para a nossa aula do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos estudar hoje mais uma legislação social. Eu estava dizendo que nós estudamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, estudamos o Estatuto da Pessoa Idosa e hoje estudaremos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Aí, Cláudia, obrigada, viu? Ângela, já tá tudo bem, né? Ah, que legal. Gente, a lei que nós vamos estudar hoje é a Lei 13.146 de 2015. Uma lei relativamente nova, mas que nós temos que lidar todos os dias com essa legislação, com os direitos da pessoa com deficiência. Temos que saber quais são as suas condições de saúde, de acessibilidade. Vou trazer aqui para vocês detalhadamente os artigos, como eu fiz nos outros estatutos, tá? Vou trazer a estrutura da legislação, os principais artigos. Eu sempre falo que todos são extremamente importantes. No entanto, não tem como estudarmos todos os artigos, então eu seleciono aqueles que são mais relevantes, que são mais cobrados, especialmente em provas, para você que é concurseiro e concurseira está aqui. Também falo algumas dicas a respeito de prova, tá? Ah, Michele, legal, obrigada, viu? Oi, Orlando, tudo bem? Isso, ó, o Orlando disse, já chegou e curtiu a aula. Então não esqueçam de curtir a aula, vai ali ó, no joinha, curte essa aula, compartilha, avisa aí o pessoal que estamos começando a nossa aula sobre Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Teve gente que falou que já tá com papel e caneta na mão, então se preparem, papel, caneta, um lugarzinho aconchegante, que nós vamos entrar agora, mergulhar agora nessa legislação que é tão importante para a nossa atuação profissional. Bora lá? Gente, olha, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tem aproximadamente 125 artigos, então não tem como estudarmos todos eles, mas eu vou destacar alguns que são mais relevantes, mais cobrados, que a gente utiliza mais no nosso dia a dia. Então, enquanto assistentes sociais, a gente precisa compreender e saber quais são os direitos dessas pessoas, como que nós podemos viabilizar esses direitos. Nós temos que conhecer a legislação, saber onde está o direito à saúde, o direito à educação, à segurança, à acessibilidade. Então, a gente precisa conhecer. E eu vou trazer aqui para vocês, de uma forma geral aqui, todos esses direitos relacionados à pessoa com deficiência, tá? Oi, Gilson Amorim de Tocantins, boa noite. Marivete, que bom que você chegou. Obrigada, viu? Vamos compartilhando, tá, gente? Compartilhando e curtindo pra gente poder começar aqui. Vamos lá, qual é a estrutura, então, do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Do artigo 1 ao artigo 3 vai falar sobre as disposições gerais, ou seja, lembrando que essa lei, ela vai trazer o conceito da pessoa com deficiência. Nós sempre estamos falando o termo pessoa com deficiência e não mais utilizamos os termos deficiente, portador de deficiência, portador de necessidades especiais, ou pessoa especial ou excepcional. A gente sempre ouviu muito esses conceitos relacionados à pessoa com deficiência. Então a gente precisa compreender agora o que a lei traz, que é pessoa com deficiência. Quando nós dissemos pessoa com deficiência, nós estamos ressaltando, em primeiro lugar, a pessoa. Nós ressaltamos, valorizamos e dizemos da identidade da pessoa antes da sua deficiência. Nós fazemos referência à pessoa, a quem ela é, uma pessoa, um sujeito de direitos. Então a gente não utiliza o termo portador de deficiência. Por que a pessoa não é portadora de deficiência? Porque portar é carregar
carregar alguma coisa, eu estou portando o meu celular, mas eu vou deixar de portar o celular. Então, a deficiência não tem como você portar e deixar de portar, carregar ou não carregar. Então, não é portador de deficiência, tá? Não é uma pessoa, é uma pessoa especial. Ele é especial por quê? Porque é uma pessoa com deficiência, todas as pessoas são especiais. Cada um a sua medida, a sua família, os seus amigos, cada um tem o seu grau de especialidade, de prioridade. É aquela pessoa especial para mim porque é da minha família, porque é meu amigo, porque é meu professor. Então, a pessoa não é especial porque ela tem uma deficiência. Então, ela é uma pessoa com deficiência, ela é um sujeito de direitos. E a gente ressalta-se primeiro a pessoa, depois a sua deficiência. Tudo bem até aqui para o conceito de pessoa com deficiência? Ah, legal, Juliana, Franciele já disse aqui, valeu. Gente, você que é novo aqui, nós temos um combinado. Sempre que eu trouxer alguma informação importante, relevante, algo que te chame a atenção, você vai colocar nos comentários, valeu, porque assim eu sei que valeu a pena, está valendo a pena estar aqui, compartilhar conhecimento com você, e você também está dizendo, professora, valeu. Oi, Marli Oliveira, obrigada, disse que valeu. Vamos então para o artigo 1. Tá? Se você quiser abrir aí no seu computador, não sei onde você tá, se você quiser abrir a lei, é a lei 13.146 de 2015, você pode abrir a legislação e vai acompanhando comigo aqui conforme eu vou lendo, tá? No entanto, vai ter slides, tem material de apoio aqui para você também acompanhar. Deixa eu só mexer aqui no ar porque tá muito calor. Vou só trocar também a água aqui que tá quente, gente, peraí. Vamos pro artigo 1 da legislação, tá? Peraí. Ó, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a prover em condições de igualdade o exercício dos direitos, das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Artigo 1. Outra coisa que traz importante aqui, gente, nesse artigo 1, em igualdade com as demais pessoas. Por que eu tô frisando isso daqui? Porque às vezes nós ouvimos muito e temos que evitar falar que tem a pessoa com deficiência e a pessoa normal. Este tem deficiência, este é normal. Não podemos usar esse termo nem fazer essa comparação, né? A gente ouve muito assim, fulano tem 2 filhos, um tem deficiência, o outro é normal. Não utilizamos dessa forma. Uma pessoa com deficiência e a outra pessoa sem deficiência. Se tiver que fazer esse paralelo, falar de 2 irmãos, de 2 pessoas, de algum atendimento, olha, tem 2 pessoas para serem atendidas, uma é com deficiência, a outra é normal. Quem que vai atender primeiro? A prioridade é a pessoa com deficiência. Tem 2 pessoas para serem atendidas. Uma é preferencial porque a pessoa com deficiência, a outra pessoa sem deficiência pode aguardar. Tudo bem, gente? Então, em igualdade de condições, exercício de direitos, liberdades fundamentais, sempre em igualdade com as demais pessoas, tá? Essa lei, ela é, como eu disse, ela é relativamente recente, ela é de 2015. Antes tinha uma resolução, tinha um decreto, na verdade, tinha somente um decreto que garantia acessibilidade em alguns aspectos. Porém, gente, em decreto não tem penalidade, decreto não tem pena. Se houver algum descumprimento de um direito, alguma coisa assim, não tem multa, não tem como ter uma autuação. Por isso, essa lei foi estabelecida e é um marco no Brasil. Tá? Porque decreto não tinha penalidades, multas, autuações. E a lei
tem. Lá no final eu vou trazer para vocês as autuações, as penas, aquilo que é crime, como que pode ser punido, tá bom? Então essa lei ela veio para incluir, para garantir direitos, para dar voz a essas pessoas, protagonismo, autonomia para a pessoa com deficiência. Então essa lei ela tem origem na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com protocolo em Nova York, e foi recepcionada no Brasil como um direito constitucional, por se tratar de um tratado internacional que versa sobre os direitos humanos. Sabe o que isso implica? Que versa sobre os direitos humanos, foi recepcionada pelo Brasil, sendo aí uma convenção internacional, significa que as demais leis brasileiras, elas precisam se adequar, elas precisam se adaptar e fazer valer os direitos que constam nesta lei aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela passa a ser garantida pela Constituição Federal e as demais legislações brasileiras que já existem precisam ser adaptadas para garantir os direitos da pessoa com deficiência que estão nesta lei aqui de 2015. Sabiam disso, gente? Muito bem. Olha só, vamos para o artigo 2. Conceito de pessoa com deficiência. Qual que é o conceito da pessoa com deficiência? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ao qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas, tá? Então esse é o conceito de pessoa com deficiência, aquela que tem um impedimento de longo prazo, que interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a participação plena e efetiva desta pessoa na sociedade em igualdade com as demais pessoas, como eu já tinha dito a respeito deste conceito. Olha só, continuando aqui, ainda no artigo 2, o parágrafo 1º traz que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades, a restrição de participação. Você sabia, gente, aqui que nesta avaliação biopsicossocial avalia todas essas informações que eu trouxe? Nessa avaliação multiprofissional, precisa se avaliar os impedimentos e as funções de estrutura no corpo, os fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, limitação, restrição, desempenho, participação, atividade. Você sabe como é uma avaliação biopsicossocial? Fala aqui para mim. Porque a lei traz que quando necessário, a avaliação será biopsicossocial, ou seja, uma avaliação multidisciplinar, com vários profissionais, vão avaliar todas essas informações que eu trouxe aqui. Você sabe o que é uma avaliação biopsicossocial? Você já fez uma avaliação biopsicossocial? Sabe como se dá essa avaliação? Fala aqui pra mim. Coloca sim ou não, que aí eu já vou saber. Sim ou não aqui nos comentários, eu vou saber se você já lida com essa avaliação, se você já faz avaliação biopsicossocial. Oi, Isabelle, boa noite. Cláudia disse que não. A Marli disse que sim. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Não, não, não. Muito bem. Naira. Então, olha só, com o advento da lei da inclusão da pessoa com deficiência, a avaliação da deficiência, quando necessária, ela tem que ser biopsicossocial, ou seja, não é mais como era antes. Como que era antes? Era apenas uma avaliação
médica, tinha apenas aquela avaliação clínica, aquela condição médica da pessoa e tudo se dava em volta apenas daquela condição e avaliação médica. Olha só, muita gente falando que não. Muito bem. E aí, o que acontece? Essa avaliação biopsicossocial, ela não é mais somente vista agora como uma condição apenas médica. Ela tem toda uma abrangência, ela é feita agora de uma forma mais completa. Não é avaliado apenas, tá, gente, entre aspas, a deficiência em si, não propriamente somente a deficiência ou somente a condição de saúde. Mas agora, com a avaliação biopsicossocial, é feita uma avaliação multiprofissional, que avalia aquela pessoa como um todo, avalia não só a anatomia física, mas avalia também a participação social, a participação nas atividades, baseado onde? Nos fatores ambientais, quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta, quais são os facilitadores que essa pessoa possui, ou os facilitadores que ela precisa para desenvolver uma vida em igualdade com as demais pessoas, para que ela tenha uma participação em igualdade com as demais pessoas, levando em conta também os fatores pessoais envolvidos nessa situação. Então, você sabia que nesta avaliação multiprofissional inclui também a avaliação do e da assistente social, gente? Vocês sabiam disso? Essa avaliação biopsicossocial, multiprofissional, essa avaliação também do e da assistente social na pessoa com deficiência, ela é baseada na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Sabiam disso? Quais profissionais avaliam? Médicos, fisioterapeutas, profissionais do serviço social, assistente social, perito social. Tem chegado muitos quesitos na perícia social para a pessoa com deficiência ou aposentadoria da pessoa com deficiência, quesitos dos juízes e dos advogados já baseados na CIF. Eles pedem uma resposta do perito, do assistente social, baseado na CIF. Vocês fazem a avaliação da CIF, vocês conhecem a classificação internacional da funcionalidade e incapacidade de saúde? Cláudia disse que não sabia. Tem que observar as barreiras, muito bem, Renata. Avaliação do corpo, da mente, da funcionalidade, da participação, das barreiras que essas pessoas enfrentam. Não, a avaliação biopsicossocial não é só uma avaliação de psicólogos. O assistente social faz parte dessa equipe multiprofissional que avalia esta pessoa nessa avaliação da CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade. Ah, muito bem. Fazemos essa avaliação sim, eu já tenho feito bastante nas minhas perícias. Ah lá, o pessoal falando que não. A CIF, gente, ela apresenta códigos relacionados à funcionalidade, à incapacidade. Ela tem códigos sobre as funções corporais, atividade, participação, fatores ambientais, barreiras, facilitadores. Ah, o pessoal está comentando ali. Você já faz essa avaliação da CIF nos usuários que você atende, nas perícias que você faz? Uma assistente social, por exemplo, que trabalha numa escola, quando ela vai fazer uma avaliação da CIF, o que acontece? Chega uma criança com uma CID. CID é aquela condição de saúde, é aquela classificação da doença. Essa é a parte médica, tem a CID, e aí você vai fazer a classificação da CIF. O que acontece? A criança, ela tem uma CID, mas saber a CID, saber dessa doença ou dessa deficiência por si só, pra gente não resolve. A gente precisa saber quais são as funcionalidades dessa criança, quais são as participações, o que ela consegue desenvolver, o que ela não consegue desenvolver, quais seriam ali, por exemplo,
os fatores que impossibilitam ela de ter um desenvolvimento de igualdade com as demais pessoas, quais são os fatores ambientais de barreiras e facilitadores que essa criança tem ou precisa para desenvolver as suas atividades junto com as demais crianças. E isso a avaliação da CIF faz com que a gente tenha um maior conhecimento, uma abrangência maior ali dessa condição desta criança, entende? Não, Renata, esse de 25 a 100 é o IFBRA, Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado. Eu estou falando aqui da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais da CIF, eu volto a falar aqui depois, tá? Vou falar mais um pouquinho para vocês da CIF já já. Vamos continuar aqui na legislação. Nós estamos no artigo 3, depois eu volto e falo aqui da CIF, tá bom? Ó, artigo 3, vamos lá. Senão a gente atrasa, porque tem muito artigo aqui pra gente falar. O artigo 3, gente, ele vai trazer alguns conceitos do que é acessibilidade, do que é desenho universal, tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Eu vou mostrar para vocês alguns dos exemplos aqui do conceito de acessibilidade. Por exemplo, vou colocar aí o parágrafo 1º. O que é acessibilidade? Qual é o conceito de acessibilidade para a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Conceito de acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação, comunicação, inclusive sistemas de tecnologias, bem como outros serviços de instalações abertas ao público, de uso público ou privado ou coletivo, tanto na zona urbana, rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Acessibilidade, gente, é a possibilidade dessa pessoa alcançar e desenvolver as mesmas coisas em igualdade com as demais pessoas. Ela tem uma limitação, mas ela precisa de uma acessibilidade para desenvolver as suas atividades, para poder trabalhar, para ter acesso a esporte, cultura, lazer, educação. E quando não há acessibilidade, o que há diante dessa pessoa? Uma barreira. Não tem acessibilidade? Existe uma barreira. Existe o quê? Um impedimento. E isso obstrui o acesso dessa pessoa e muitas vezes impede a pessoa de fazer uso dos seus direitos. Por quê? Porque não há acessibilidade, mas existem barreiras. E qual que é o conceito de barreiras? Obrigada, Kelly. Conceito de barreira. Barreira, gente, é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação da pessoa, bem como o gozo de fruição dos seus exercícios, dos seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento, de expressão, a comunicação. Ou seja, barreira é tudo aquilo que impede as pessoas de desenvolverem as suas habilidades e de participar da sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, as pessoas com deficiência enfrentam muitas barreiras todos os dias. Todos os dias, o que elas mais têm são barreiras. Infelizmente, isso obstrui a participação dela. E nós precisamos identificar quais são os facilitadores que essas pessoas precisam para desenvolver as suas atividades e ter uma participação em igualdade com as demais pessoas. Com relação às barreiras, por exemplo, exige-se, gente, uma leitura minuciosa deste artigo 3, tá? Não dá para eu trazer todas as informações do artigo 3, mas vocês vão encontrar todos os tipos de barreira que a pessoa com deficiência enfrenta e que impede ela de participar da sociedade. Tem barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes, barreiras na comunicação, na informação, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas. Todas essas barreiras impedem as pessoas de participarem da sua vida em comunidade.
Ainda no artigo 3 você vai ver conceito de barreira universal. O que tem a ver a barreira universal? Conceito de desenho universal. Barreira universal não. Conceito de desenho universal. Conceito de produtos, ambientes, serviços, programas, projetos específicos, incluindo tecnologia assistiva, para que essa pessoa tenha maior facilidade no desenvolvimento das suas ações. Esse desenho universal, gente, quer dizer o quê? Que os engenheiros, os arquitetos, eles precisam desenvolver os seus projetos direcionados a um desenho universal, ou seja, eles precisam já desenvolver e planejar todos os seus o seu trabalho, os seus prédios, os seus projetos, tudo aquilo que eles vão fazer já precisa ser desenvolvido com a adaptação, um projeto já específico, incluindo todos os recursos de tecnologia assistiva, incluindo todas as situações para que facilite o acesso da pessoa com deficiência. Porque se eles fazem um projeto sem acessibilidade, depois eles precisam ficar fazendo o quê? Se adequando, fazendo remendos, quebrando, começando de novo. E agora não. A partir da lei de 2015, tem um desenho universal. Já precisa ser feito com acessibilidade. Tudo precisa ser projetado já de acordo com a lei, para que as pessoas com deficiência tenham acesso, tá? O artigo 3 também ele fala sobre algumas informações da comunicação. Aqui ele vai falar sobre a Libras, sobre o Braille, para fazer adaptações nos espaços públicos, privados, nos sites da internet, precisam já ter sinalizado que existe ali acessibilidade em Braille, em Libras. Precisa ser já todos os sites, especialmente os públicos, precisam estar adequados para que essas pessoas tenham acesso à informação. Ainda no artigo 3 vai trazer sobre mobilidade reduzida. Quem que é a pessoa que tem uma mobilidade reduzida? Por exemplo, é aquela que por qualquer motivo ela tem uma dificuldade de movimentação. E essa dificuldade pode ser permanente, pode ser temporária, e ela envolve várias pessoas, tá? Várias pessoas, não é só a pessoa com deficiência. Pode ser um idoso, uma gestante, uma lactante, uma mãe com criança no colo, uma pessoa que sofreu um acidente e ela está temporariamente ali com uma mobilidade reduzida. Então, existem pessoas com mobilidade reduzida que também têm direitos aqui dentro desta legislação, tá? Tudo bem até aqui, gente? Vai ficar salva assim, por uns dias, tá? A TT diz que ela mesma tem barreira que dificulta no trabalho. Tem barreiras, inclusive, atitudinais. Sabem o que é barreira atitudinais? Barreiras atitudinais de atitudes discriminatórias das pessoas. Tem pessoas que têm uma barreira no trabalho por atitude de outras pessoas. Olha só, vamos seguir aqui. Da igualdade e da não discriminação, do artigo 4 ao artigo 8. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Qual que é o conceito de discriminação? Por que a pessoa não pode? Por que ela não pode, não? Ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. Mas qual é o conceito de discriminação aqui nessa legislação? Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou por omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, de impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Ou seja, discriminação é tudo aquilo que é feito para excluir, para distinguir, para restringir a pessoa. Quando tem alguém que se recusa a fazer uma adaptação razoável, ela está discriminando a pessoa com deficiência, e discriminação, vocês vão ver mais lá para o final aqui da aula, que é crime, tem multas, tem autuações que podem ser feitas, depois eu vou trazer para vocês aqui. Então,
A lei, gente, ela visa proteger essa pessoa com deficiência de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, tortura, crueldade, opressão, de todo tipo de tratamento desumano, degradante. A lei veio para proteger e para prevenir, para que as pessoas com deficiência não passem por esse tipo de situação. Olha o artigo 8. É dever do Estado, da sociedade, da família assegurar a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, sexualidade, paternidade, maternidade. Por que eu trouxe isso daqui para vocês? É dever do Estado, da sociedade e da família, ou seja, eu estou envolvida na sociedade, na família, no Estado. Nós temos responsabilidade de assegurar a pessoa com deficiência toda a efetivação dos seus direitos. Toda a efetivação dos seus direitos. E a gente só vai fazer isso como? Conhecendo a legislação, conhecendo os direitos da pessoa com deficiência. Por isso que eu estou trazendo alguns artigos, mas por favor eu peço que vocês leiam depois a legislação completa. Uma boa lida vai trazer para você assim um norte de onde você procurar, qual é o direito dessa pessoa, onde está estabelecido na lei, como você vai fazer para acessar. Olha só, o artigo 9, do atendimento prioritário, por exemplo. A pessoa com deficiência, ela tem direito a receber atendimento prioritário, proteção e socorro em qualquer situação, atendimento em todas as instituições de serviço de atendimento público. Ela tem prioridade na tramitação processual, gente. Até em processos ela tem prioridade. A gente precisa saber disso, conhecer esses direitos. As pessoas precisam saber dos direitos dela. Ela tem direito, por exemplo, à disponibilização de pontos de paradas de estações terminais acessíveis de transporte coletivo. Por exemplo, a pessoa está num transporte coletivo e eles têm os pontos de paradas deles. Mas naquele ponto é muito ruim para aquela pessoa com deficiência. Tem um local que ela não consegue acessar, é uma rua que não tem pavimentação, então ela precisa que pare em um outro local estratégico. É direito dela e os transportes coletivos têm que disponibilizar pontos de paradas que sejam mais acessíveis à pessoa com deficiência. Artigo 10 ao 13 traz os direitos fundamentais do direito à vida. Do direito à vida, artigos 10 ao 13. Olha o artigo 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. O parágrafo único traz uma informação importantíssima. Em situação de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência ela será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas de sua proteção e segurança. Ou seja, ela tem prioridade no socorro também, tá bom? Outra coisa importante, a pessoa com deficiência, ela tem que dar o consentimento prévio dela e o livre esclarecimento da pessoa com deficiência. Ela precisa saber de tudo que está acontecendo ali, por exemplo, em relação a um tratamento. Para fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de procedimento, hospitalização, pesquisa científica, cirurgia, ela tem que dar o consentimento prévio dela. É indispensável que essa pessoa tome conhecimento disso, que ela tenha sido esclarecido para ela todas essas condições e ela dê o consentimento. Ela precisa ter a maior participação possível na tomada de decisão. Aqui, gente, do artigo 10 ao 13, fala muito sobre consentimento, dignidade, fala da pessoa ser vulnerável no sentido de ter um socorro prioritário na situação de emergência, em calamidade pública. Sabiam disso, gente? Ó, do artigo 14 ao 17. Ah, que monte de valeu, obrigada, gente. Não esquece de curtir lá, hein? Tem bastante gente assistindo, tem pouca curtida lá. Curte lá. Quando você curte, o YouTube entende que essa aula é importante, ela está sendo relevante, ela distribui para mais pessoas, tá bom? Por isso que eu peço para vocês curtirem. Olha só, do artigo
14 ao 17 fala sobre habilitação e reabilitação. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Ela tem direito à reabilitação. Olha o parágrafo único. A habilitação e a reabilitação têm por objetivo o desenvolvimento das potencialidades, talentos, habilidades, aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais. Então, ela tem direito de ter uma boa habilitação e reabilitação. Os serviços do SUS e do SUAS, gente, deverão promover ações articuladas para garantir a pessoa com deficiência e a sua família a aquisição de informações, orientações, forma de acesso a políticas públicas disponíveis para a pessoa com deficiência, para proporcionar uma melhor participação social. Olha só, o SUS e o SUAS, eles devem promover a articulação para garantir a informação. No entanto, os profissionais não têm conhecimento da legislação para poder fazer as informações necessárias e as orientações necessárias para as pessoas com deficiência terem acesso às políticas públicas. Recebi, por exemplo, esses dias de uma profissional. Tem um usuário que está precisando de uma prótese. Como faz, professora? Como que faz? Tem algum lugar que doa? Tem algum lugar que pede? Quem que é o que oferta? Como que é? Gente, se os profissionais do SUS e do SUAS devem promover ações que transmitam informações e orientações para que essas pessoas tenham acesso aos direitos, como que os próprios profissionais não sabem dos direitos dessa pessoa? Eu vou trazer daqui a pouquinho sobre a tecnologia assistiva. A pessoa precisa de uma prótese, é uma tecnologia assistiva. O SUS fornece gratuitamente. Qual que é o caminho? O caminho é passar por uma unidade básica de saúde. Vai passar pelo médico, o médico vai fazer um encaminhamento para um centro de reabilitação. Neste centro de reabilitação vai ser avaliado e identificado qual é o processo que essa pessoa precisa, qual é o procedimento, qual é a tecnologia assistiva que essa pessoa precisa. Ou seja, é um direito da pessoa, ela não sabe que ela tem, ela procura um profissional que deveria saber e o profissional também não sabe, por falta de leitura de legislação. Estatuto da Pessoa com Deficiência é legislação social e nós temos obrigação de conhecer, tá? Eu falei no Estatuto da Pessoa Idosa, falei no Estatuto da Criança e do Adolescente, falo aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência. É impossível a gente decorar todos esses artigos. É impossível a gente minimamente saber decor tudo isso daqui. Mas você precisa saber onde está escrito, qual legislação procurar, quais artigos, por exemplo, falam sobre saúde, quais falam sobre educação, sobre reabilitação. A gente precisa saber disso, gente. E só vai saber se você ler, investir tempo na leitura. Por exemplo, do artigo 18 ao 26 vai falar sobre a saúde. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio de quem? Do SUS, para garantir acesso universal e igualitário. É direito da pessoa com deficiência ter tratamento domiciliar, hospitalar, internação, ambulatório, atendimento médico, exame, diagnóstico precoce, vacinação, oferta de órtese, prótese, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos. Isso está no artigo 18 ao 26. A gente precisa conhecer sobre isso para a gente orientar as pessoas com deficiência, quais são os direitos delas. Uma coisa importante aqui, relacionada à saúde, os planos de saúde de forma privada não podem cobrar valores diferenciados em razão de ser uma pessoa com deficiência. Isso é vedado, está lá no artigo 23. Você sabia disso? Dos artigos 27 ao 30, fala sobre a educação. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade para a pessoa com deficiência,
colocando a salvo de toda forma de violência, de negligência, discriminação. O sistema educacional, gente, ele precisa ser inclusivo em todas as modalidades. Aqui nesses artigos sobre educação vai falar sobre a Libras, a língua brasileira de sinais, sobre o Braille, que tem que ter material didático adequado, equipamentos tecnológicos para que as pessoas possam ter o seu tempo de estudo e compreensão daquela educação. Precisa ter acessibilidade. Outra coisa importante aqui, ó, é vedado para as escolas privadas cobrar adicionais de mensalidades por ser uma pessoa com deficiência. É vedado. Vocês sabiam disso? Não pode. Sabiam que nos processos seletivos, nos concursos, em provas, precisa obrigatoriamente ser perguntado na inscrição se é pessoa com deficiência? Quais necessidades de acessibilidade ou tecnologia assistiva essa pessoa precisa? O que é tecnologia assistiva? Pode ser um uso de uma lupa, pode ser uma prova com letras maiores, preciso de uma prova oral, por exemplo, uma dilação no prazo ali do tempo da prova. As pessoas sem deficiências terão um tempo de 3 horas de prova, a pessoa com deficiência precisa de 3 horas e meia. Então, essa pessoa tem essa possibilidade de pedir esses direitos aqui relacionados a ela. Vocês sabiam disso, gente? Do artigo 31 ao 33 fala do direito à moradia. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna no seio da sua família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou até desacompanhada. Ela pode ter uma moradia independente. Nos programas habitacionais, por exemplo, que são subsidiados pelo governo, sabiam que pelo menos 3% tem que ser reservado para a pessoa com deficiência? Sabiam, minha gente? A pessoa com deficiência, ela goza de direitos, da prioridade na aquisição de imóveis para sua moradia. Do artigo 34 ao 35, por exemplo, fala sobre trabalho. Artigo 34, a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. A pessoa com deficiência, ela tem direito à participação do trabalho, em cursos, treinamentos, educação continuada, plano de carreiras, promoções, bonificações profissionais oferecidos aos demais empregados e também à pessoa com deficiência, porque ela tem que ter igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Existe a Lei 8.213 de 91, que é a lei conhecida como Lei de Cotas, né, que determina que numa empresa com 100 colaboradores, precisam ser reservadas para a pessoa com deficiência de 2 a 5% dessas vagas. Continuando aqui, da habilitação profissional e reabilitação profissional, artigo 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou até mesmo retornar ao campo de trabalho, respeitando sua vocação e o seu interesse. Ou seja, eles precisam implementar serviços e programas de habilitação profissional para que essas pessoas possam ter acesso ao trabalho também, tá bom? Artigos 37 a 38 vai falar sobre a inclusão da deficiência, inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Lá em cima tinha sido reabilitação profissional. Aqui, inclusão da pessoa com deficiência sobre o trabalho. Tem gente falando ali de trabalho, olha aqui, ó. Constitui
modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, a colocação competitiva em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos e tecnologias assistivas e a adaptação razoável do trabalho. Aqui, gente, vai falar sobre a legislação trabalhista, previdenciária, deve atender às regras de acessibilidade para que essas pessoas possam ter igualdade de oportunidade, competitivo, igual com as demais pessoas, ela tem que ter acessibilidade, ela tem que ter oportunidade de trabalho, elas devem ser inseridas no mercado de trabalho em igualdade com as demais pessoas, é claro que respeitando ali as suas limitações, seu espaço, a sua profissionalização, a sua habilitação, a sua reabilitação. Dos artigos 39 ao 40. Fala sobre a assistência social. Artigo 40, separei aqui para vocês. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para prover a sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, um benefício de um salário mínimo nos termos de que lei, minha gente? Nos termos da LOAS, Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93. Ou seja, aqui está falando sobre o benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência que não tem como se sustentar nem ser sustentado pela sua família, ok? Aqui uma atuação muito forte do assistente social. Artigo 41 do Direito à Previdência vai falar sobre a Lei Complementar 142 de 2013. Essa é aquela lei especial de aposentadoria para a pessoa com deficiência. Nós, peritos, fazemos muitas avaliações, muitas perícias baseado nesta lei aqui, que é a lei da aposentadoria da pessoa com deficiência. É uma lei especial, que tem uma aposentadoria especial. E é aqui que a gente faz a avaliação do IFBRA. Teve alguém que falou sobre ele, o Índice de Funcionalidade Aplicado, Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado. E IFBRA a gente utiliza aqui nesta lei complementar, tá? Do 42 ao 45 vai falar do direito à cultura, ao esporte, lazer. A pessoa com deficiência, ela tem o direito ao esporte, à cultura, ao lazer. Precisam ser adaptados, precisam ter locais acessíveis para essas pessoas, para elas estacionarem, para elas poderem sentarem em locais próximos de onde serão os espetáculos. Eles precisam ter locais devidamente sinalizados de rotas de fuga, de saída de emergência. Tudo precisa ser adequado para que a pessoa com deficiência tenha acessibilidade também ao esporte, cultura, lazer, turismo. Do 46 ao 52 fala do transporte e a mobilidade. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, por meio de identificação e eliminação de todos os obstáculos, barreiras para o seu acesso. Tá? As pessoas com deficiência também têm o direito de ter 2% de vagas garantidas em locais públicos e privados, vagas de estacionamento, 2% é garantido para as pessoas com deficiências. Por isso que a gente chega nesses lugares, tem as vagas dos idosos e das pessoas com deficiências, porque é garantido em lei, tá bom? Do artigo 53 ao 62 fala sobre acessibilidade. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer os seus direitos de cidadania, de participação social, o seu direito de ir e vir. Por isso, precisam de acessibilidade. Do artigo 63 ao 73, olha, são 10 artigos que vai falar sobre informação e comunicação. Artigo 63. É obrigatório a acessibilidade nos sites da internet mantido por empresas com sede ou apresentação comercial no país. Falei isso lá no começo, lembra? É obrigatório nos sites, especialmente órgãos do governo, ter
acessibilidade para a comunicação, precisa estar direcionado, precisa mostrar onde que vai ter essa acessibilidade para que as pessoas possam ter acesso à informação e à comunicação. Eles precisam melhorar essas informações, as diretrizes, a acessibilidade, precisa ter acessibilidade. Cada órgão que vai ter que se adaptar e colocar da melhor forma ali para que as pessoas possam ter acesso à informação, seja em braille, seja em libras, enfim, eles vão ter que se adequar, tá? A lei diz que eles precisam se adequar e disponibilizar acessibilidade para a comunicação. Por meio de legenda também, intérprete de libras, então precisa ser adequado aí, tá? Do artigo 74 ao 75 vai falar da tecnologia assistiva, já falei algumas coisas sobre ela aqui hoje. O que é isso? É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, a sua mobilidade pessoal, a sua qualidade de vida. O que é essa tecnologia assistiva, gente? É um conjunto de recursos que são utilizados por pessoas com deficiência para poderem ter mais funcionalidade, para tornar a sua vida mais independente, promovendo uma melhor qualidade de vida, promovendo a inclusão social. As tecnologias assistivas, elas agem de forma a ampliar a mobilidade, a comunicação, a habilidade. Por exemplo, pode ser próteses, muletas, andadores, cadeiras de rodas. Isso faz parte desse conjunto dessa tecnologia assistiva, tá? Prótese para substituir, por exemplo, um membro superior ou inferior que essa pessoa perdeu. Pode ser óculos, lupas. Eu já fiz uma prova de concurso uma vez que tinha uma pessoa do meu lado que estava usando uma lupa. É uma tecnologia assistiva para ela ter o quê? Igualdade com as demais pessoas na hora de fazer aquela prova. Pode ser para aparelhos auditivos, cadeiras de roda, andadores, bengala, muitas outras coisas que vão fazer com que essa pessoa tenha uma ampliação na sua mobilidade, para que ela tenha uma maior inclusão, para que ela possa ter uma vida em igualdade com as demais pessoas, para que ela tenha acesso a todas as situações da vida, saúde, educação, esporte, cultura, lazer. Tudo bem até aqui, gente? O que vocês estão achando aqui? Conta aí pra mim. Vai falar sobre a participação na vida política. Sabia, gente, que a pessoa com deficiência ela tem todos os direitos políticos, ela tem oportunidade de exercer igualdade com as demais pessoas, ela pode votar, ela pode ser votada, precisa ser garantido a ela o direito de voto. Nas eleições, por exemplo, as salas, as urnas, os mesários, tudo precisa ser adequado e adaptado para atender uma pessoa com deficiência. Do artigo 77 ao 78 vai falar da ciência e da tecnologia. Artigo 77. O poder público ele deve fomentar. Até coloquei aqui para vocês. O que é fomentar? Estimular, investir, apoiar, fazer crescer o quê? O movimento científico, a pesquisa, a inovação, a capacidade tecnológica voltada para a melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e a sua inclusão. O poder público ele deve estimular a pesquisa, tem que investir em pesquisa, em capacitação tecnológica para melhorar a condição de vida dessas pessoas. Do artigo 79 ao 83 vai falar sobre o acesso à justiça. Falei sobre isso já também um pouquinho. Ao artigo 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, garantindo sempre que requeridos adaptações, recursos à tecnologia assistiva, ou seja, as pessoas ela têm prioridade na tramitação dos seus processos. Ela tem direito a saber como estão os seus processos, a ter acesso aos processos. Por exemplo, se uma pessoa com deficiência vai em privação de liberdade,
Este local, este presídio onde essa pessoa vai estar em privação de liberdade precisa estar adequado para receber uma pessoa com deficiência. Certo? Ah, que monte de valeu. Obrigado, gente. Dos artigos 84 e 87, gente, estamos partindo para o final já, eu acho. Estamos partindo para o final. Aguenta mais um pouquinho só. Olha meus cabelos. Artigo 84. Ó, vou pegar água aqui. Ah, eu falei que eu ia falar da novidade, né? Já eu trago a novidade para vocês. Dos artigos 84 a 87, fala sobre reconhecimento igual perante a lei. Olha o que traz o artigo 84. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. O que é a curatela? Tem aula específica sobre curatela aqui no meu YouTube. Se você quiser saber o que é a curatela, como se dá a curatela, em que condições, vocês acessam aula sobre curatela aqui no YouTube, tá bom? Aí, lembra que eu falei que antes não tinha essa lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tinha apenas um decreto com algumas legislações, mas o decreto não traz infrações, não traz o que é tipificado crime, não tem autuação, não tem pena. A lei traz sobre penas, sobre crimes que cometem contra a pessoa com deficiência e quais são as penas de reclusão, de detenção, de multa. Vou apresentar para vocês. Obrigada, Cleidione, ela disse que aula maravilhosa. Obrigada, professora. Eu que agradeço vocês aqui comigo. Olha só, do artigo 88 ao 91 vai falar o seguinte: dos crimes e das infrações administrativas. Constitui crime ou infração praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência. Constitui crime, gente. Isso aqui a gente fala muito nas aulas de perícia, que a gente vai fazer perícia para pessoa com deficiência. As pessoas estão com o quê? Apropriando-se dos seus bens, apropriando-se dos seus proventos, pensão, benefício, remuneração. Muitas pessoas ficam com o cartão daquela pessoa com deficiência, utiliza a sua pensão, utiliza a sua remuneração. Isso é crime. O que mais que é crime? Abandonar pessoas com deficiência em hospital, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. Aqui, ó, reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoas com deficiência destinado ao recebimento de seus benefícios. É crime, gente. Não pode fazer realizar operações financeiras com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Constitui crime e as penas podem ser de reclusão, de detenção, de multa. Aí vem falando aqui, ó, nos artigos 90, ó, não deixa de ler, gente, do 88 ao 91, tá? Traz lá tudo que é crime, quais são as penas de reclusão, de detenção, traz tudo ali. Aí lá no artigo... Do artigo 92 ao 115 vai falar sobre as disposições finais e transitórias. Ou seja, artigo 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante órgãos públicos quando seu deslocamento, em razão da sua limitação funcional ou de condições de acessibilidade, lhe impõe ônus, sobrecarga. Ou seja, é vedado exigir que a pessoa com deficiência, que ela tem dificuldade, ela não tem um acesso, ela tem um ônus, ela não consegue comparecer a uma instituição pública. É vedado fazer com que ela compareça. É desproporcional e indevido. Não pode. Se for do interesse público que essa pessoa vá e essa pessoa não tem como ir, o agente dessa instituição pública tem que ir até a pessoa. Está escrito na legislação. O agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência. Se é interesse da pessoa com deficiência ir ao órgão público, ela pode enviar alguém com uma procuração. Tá no artigo 95. Olha o artigo 116.
da tomada de decisão apoiada. O que é a tomada de decisão apoiada, gente? É o processo pelo qual a pessoa com deficiência ela elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculo e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio nas tomadas de decisão sobre atos da sua vida civil, fornecendo-lhe elementos e informações necessárias que possa exercer a sua capacidade. Lá na curatela, quando precisar de uma curatela, a pessoa não consegue responder mais por si só, vai ter um curador que vai decidir por ela e resolver tudo por ela. No entanto, existe a decisão apoiada. A pessoa ela tem consciência para decidir as coisas, mas ela pode eleger 2 pessoas idôneas e da sua confiança para ajudá-la a tomar decisões na sua vida civil, para ajudar a tomar decisões dos seus bens, da sua vida, do que ela tem que fazer. Então, é assegurado. Ela tem o direito de ter a tomada de decisão apoiada, tá? São 2 ou 3, sei lá, aqui no mínimo 2 pessoas, pelo menos 2 pessoas, para ajudar essa pessoa a tomar decisões sobre a sua vida. Tudo bem, gente? Olha, a Renata disse que valeu em dobro. Tem aula de curatela sim, tá? Artigo 117. É assegurada a pessoa com deficiência visual, acompanhada de cão-guia, o direito de ingressar e permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público, privado, coletivo, desde que observadas as condições impostas na lei. Gente, a partir do artigo 117 vai trazer algumas outras informações, atualizações, mas que eu já abordei aqui no início desta aula, tá? Então, a pessoa com deficiência, ela tem inúmeros direitos. A gente precisa conhecer quais são esses direitos. A gente precisa conhecer essa legislação para trazer para essa pessoa uma melhor qualidade de vida. Como que a gente pode trazer uma melhor qualidade de vida para a pessoa com deficiência? Fazendo uma avaliação biopsicossocial. Como que é essa avaliação biopsicossocial? Quando você estiver atendendo uma pessoa com deficiência, quando você for fazer uma perícia de uma pessoa com deficiência, você não vai olhar somente aquela condição física, médica, você não vai olhar somente a condição de saúde que ela tem, porque essa pessoa com deficiência, ela tem muitas habilidades, ela tem direito à participação social, ela tem direito às atividades, ela tem direito de estar no meio da sociedade, desenvolvendo as suas habilidades, a sua participação, e a gente só vai conhecer essas potencialidades da pessoa com deficiência quando a gente fizer uma avaliação completa, uma avaliação biopsicossocial. A gente precisa conhecer a CIF para que a gente possa fazer uma avaliação completa dessa pessoa. A gente precisa conhecer a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde. Se você não conhece a CIF, não sabe aplicar a CIF, não sabe a codificação da CIF, eu quero apresentar para vocês aqui algo muito importante que eu tenho feito e eu quero que vocês também conheçam. O que é a CIF? A CIF, ela é uma classificação internacional de funcionalidade. É um padrão internacional que descreve, gente, não só a condição de saúde dessa pessoa, que é importante, mas a partir da avaliação da CIF, da aplicação da CIF, a gente vai entender quais são os fatores ambientais que são barreiras para essa pessoa e quais são os fatores ambientais que podem ser facilitadores para que essa pessoa tenha uma vida em igualdade com as demais pessoas. Nós podemos conhecer a funcionalidade, tornando mais fácil a compreensão e a comunicação entre os mais diversos profissionais. Quando há uma avaliação multiprofissional em uma pessoa, existe uma maior probabilidade dela ter a sua participação
muito mais ampla na sociedade e em igualdade com as demais pessoas. E o que eu quero trazer para vocês aqui a respeito da CIF? Para você que é assistente social, que trabalha em qualquer espaço socioocupacional, pode aprender a fazer a avaliação da CIF, pode aprender a classificar a CIF, identificar quais são os qualificadores, os facilitadores, e isso a gente faz por meio de uma avaliação. A CIF, ela permite uma avaliação mais abrangente, não só daquela condição de saúde, mas de toda a condição daquela pessoa para que ela tenha uma maior participação na sociedade. Olha só, isso daqui é para vocês, deixa eu ler aqui. Um minutinho. O que eu quero trazer para vocês? Qual que é o impacto da CID na vida do profissional e o impacto da CIF na vida do profissional e na vida da pessoa com deficiência? Nós vamos entender com mais profundidade tanto a condição de saúde quanto a funcionalidade dessa pessoa, indo além da descrição médica, além daquela CID, daquela descrição, daquela condição de saúde. Nós vamos passar por todo o desempenho, pela capacidade, identificar as barreiras, os facilitadores. Isso ajuda a estabelecer uma interação mais completa da pessoa e abordar de forma mais geral qual é a necessidade dessa pessoa e o que pode ser feito para que ela tenha acesso aos seus direitos, aos benefícios, ter acessibilidade, quais são os facilitadores que essa pessoa precisa. E eu quero apresentar para vocês aqui uma novidade. Eu falei para vocês que eu ia apresentar uma novidade hoje, não falei? Olha só, essa novidade que eu vou apresentar para você. Aula sobre CIF, por favor. Exatamente isso. Exatamente isso que vocês estão pedindo, minha gente. Aula sobre CIF. Qualificar. É isso daí que eu vou apresentar aqui para vocês. Olha só, eu vou trazer para vocês uma aula, uma imersão completa, descomplicando a CIF. Vocês vão conhecer a CIF como vocês nunca viram. Classificação Internacional de Funcionalidade. Nós vamos descobrir como realizar uma avaliação mais abrangente, mais ampla, utilizando o quê? A padronização internacional da CIF. CIF para o serviço social, CIF para o assistente social. Eu vou ensinar você a aplicar a CIF, a fazer essa avaliação mais abrangente. Eu vou trazer para você uma imersão descomplicando a CIF. O que vai ser essa imersão descomplicando a CIF? É uma aula que nós vamos fazer via Meet, ao vivo, comigo. Será dia 18 de novembro, das 14 às 17h30. Nós estaremos juntos nesta avaliação. Eu vou apresentar para vocês toda a estrutura da CIF, toda a codificação, como fazer os qualificadores, como fazer a avaliação, não só da condição de saúde. Essa pessoa já vai vir com uma condição de saúde porque é uma CID que o médico já avaliou. Nós vamos fazer os fatores ambientais. Muita gente fala, mas o assistente social aplica a CID? Sim! Nós vamos aplicar a CID e fazer a análise dos fatores ambientais. Quais são as barreiras dessa pessoa? Quais são os facilitadores? Nós vamos conhecer os fatores sociais, familiares, barreiras atitudinais, que muitas vezes é atitude no trabalho, na família, por discriminação. Tudo isso nós vamos avaliar. A imersão... Já. Para quem que é a imersão, gente? A imersão Descomplicando a CIF é para você que é assistente social, que atua com pessoa com deficiência em qualquer espaço socioocupacional. Nós lidamos com pessoa com deficiência em qualquer espaço socioocupacional. Lembra que eu falei de uma criança que chega numa escola, por exemplo? Ela chega numa escola com uma condição de saúde. Mas quais são as barreiras que essa criança está enfrentando ali na escola? Quais são os facilitadores que ela precisa para poder desenvolver uma vida em igualdade com as demais pessoas?
O que pode ser feito por meio desta avaliação? Porque uma pessoa que tem uma condição de saúde, ela pode desenvolver algumas habilidades, algumas funcionalidades, e uma pessoa que tem a mesma condição de saúde não desenvolve as mesmas habilidades e as mesmas capacidades. Por quê? Porque essa daqui, de repente, não tem facilitadores que essa daqui tem. Então, a gente vai aprender tudo isso na imersão. Por que duas pessoas que têm o mesmo problema de saúde agem de formas tão diferentes? Isso a gente vai aprender na capacitação que eu vou trazer para vocês na avaliação biopsicossocial baseada na CIF. Essa imersão será dia 18 de novembro, das 14 às 17h30, via Meet, tá bom? E por que você, assistente social, precisa participar da imersão Descomplicando a CIF? Porque vocês vão estar muito mais bem preparados para atender a pessoa com deficiência, para se envolver em pesquisas qualitativas, quantitativas, para participar do desenvolvimento de políticas públicas relacionadas à saúde, à educação, à inclusão, entre outras coisas. Você vai estar muito mais bem preparado para fazer a acessibilidade daquela pessoa. Você vai identificar os meios que podem facilitar a participação daquela pessoa em igualdade com as demais pessoas. O que você vai aprender na imersão? Vou trazer aqui para vocês. Ah, o pessoal já gostou da aula ali, que legal. Olha só o que você vai aprender na imersão. O que é a CIF? Para que serve a CIF? Como é feita essa avaliação? O que é essa condição de saúde? O que é? Eu vou trazer para vocês sobre a CID, que é a qualificação da condição de saúde, e eu vou trazer a CIF, que é um complemento da CID. Uma não descaracteriza a outra, uma complementa a outra, e eu vou trazer isso aqui para você. Nós vamos aprender sobre funcionalidade e incapacidade. Vamos aprender sobre as funções e estrutura do corpo e o que isso impacta nas atividades das pessoas, na participação, o que impede essa pessoa da participação social, comunitária. Nós vamos entender tudo isso a partir dos contextos, dos fatores contextuais, dos fatores ambientais. Eu vou trazer para vocês também informações dos fatores pessoais dessa pessoa com deficiência, da pessoa que você vai atender, da avaliação que você vai fazer. Nas perícias judiciais, muitas alunas, muitas colegas têm vindo para mim com quesitos que os juízes e os próprios advogados já estão fazendo. Eles mandam, ó, de acordo com a CIF, quais são as barreiras, os impedimentos, quais são os facilitadores. Eles perguntam, de acordo com a CIF, você precisa aplicar a CIF para você responder esse quesito para os juízes. Eu acho que o Luke está mexendo na minha câmera. Olha só, nós vamos aprender a codificação, vamos aprender os qualificadores, vamos aprender a qualificar e nós vamos aprender a responder também aos quesitos que estão sendo feitos relacionados à CIF, a aplicação da CIF, tá bom? Maravilha, né, gente? Olha só, quais são os bônus que você vai ter de participar desta imersão? A gravação toda da imersão vai ficar disponibilizada por 1 ano de acesso. Bom, acabaram de perguntar aqui, quem não pode participar ao vivo, como que faz? Não tem problema. Faça a sua inscrição, adquira a Masterclass. Aí, no dia do ao vivo, se você não puder entrar, não tem problema. Nós vamos deixar gravado na íntegra e o acesso será por 1 ano. Você pode assistir depois, com mais tempo. Quem assistir ao vivo também pode assistir novamente quantas vezes quiser, por 1 ano. Terá material de apoio, vou preparar todo o material de apoio, trazendo todas essas informações aqui para vocês. E também eu vou ajudar vocês a responderem aos quesitos, tá?
tem laudo já preparado com quesitos de CIF. Então eu vou disponibilizar para vocês como nós vamos responder a esses quesitos relacionados à avaliação da CIF, tá bom? Trazendo aqui os fatores ambientais, os fatores pessoais, a participação da sociedade, os facilitadores, as barreiras. Eu vou apresentar tudo isso para vocês na nossa imersão, tá? Simone, como parar de estudar? Impossível. Impossível. Eu não paro de estudar e fico compartilhando tudo aqui com vocês, ó. A Daniela disse, curso de perícia, extremamente fácil. Que legal. Outra coisa, top, essa imersão vai ser demais, gente. Vai ser demais. Na educação, muito importante, viu, Ana Ruth? Muito importante, porque você vai receber várias crianças com várias CIDs diferentes ou várias crianças com a mesma CID, mas nenhuma responde como a outra. Elas precisam de formas diferentes para responder aos seus estímulos, à sua participação, e a CIF nos traz isso, nos traz essa possibilidade, tá? O certificado, tem certificado da aula, vai ser direto na plataforma, tá? É certificado de participação. Você vai assistir toda a aula, depois ao final tem um certificado de participação que você vai emitir direto lá da Hotmart. E aí eu vou trazer para vocês o investimento, que é assim, o investimento que é, gente, do jeito que eu gosto, bem acessível para todo mundo poder participar. Primeiro lote, gente, apenas 12 parcelinhas de R$19,66. 12 parcelas de R$19,66. Você vai ter acesso a tudo isso nesta Masterclass, que vai durar aí aproximadamente umas 3 a 4 horas. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Vou apresentar para vocês a CIF, como deve ser feita esta avaliação. Vou apresentar todo aquele organograma, sabe? Condição de saúde, fatores ambientais, atividade, participação, fatores pessoais. Vou apresentar tudo para vocês. Vou ensinar você a fazer a codificação. Vou apresentar os códigos de cada um desses fatores. Vou ensinar como que você faz a codificação e como que você vai responder quesitos relacionados à CIF. Além do que, você também vai poder aplicar a CIF no seu dia a dia. Nas suas avaliações de benefício de prestação continuada, nas suas avaliações de pessoas que estão precisando de acesso a algum tipo de benefício, sem ser de benefício de prestação continuada, para que elas tenham as suas tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas, gente, são facilitadores para que essa pessoa com deficiência tenha acesso aos bens e serviços, aos seus direitos, à vida comunitária, ao trabalho, à educação, à saúde. Vou trazer tudo sobre facilitadores também. Então, a partir de agora, eu vou abrir as inscrições para a nossa Masterclass Descomplicando a CIF. E eu vou deixar aqui o link, ó, já está disponibilizado para você, o link da Masterclass Descomplicando a CIF. Apenas 12 parcelinhas de R$19,66, tá? Deixa eu ler aqui. Ok? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Muito bem, pode. Já tem gente chegando já. Já tem gente chegando. Gente, para todos os espaços socioocupacionais é importante que a gente aprenda a aplicar a CIF, que a gente saiba como aplicar a CIF. Deixa eu contar para vocês, a gente aplica a CIF até em pessoas que não têm condição nenhuma de saúde. Ah, mas a pessoa não tem nenhuma condição de saúde, ela não tem nenhuma doença, nenhuma deficiência, aplica a CIF? Aplica, por quê? Ela pode não ter nenhuma condição de saúde, mas alguns fatores ambientais impedem ela de desenvolver algumas coisas. Eu vou trazer tudo isso para vocês, não vou ficar explicando muito aqui não, porque senão depois chegar lá,
vocês já vão estar tudo animadinho falando que eu já falei aqui antecipadamente. Vou trazer todas essas informações. Vai ter material de apoio, vou apresentar para vocês também o livro da CIF, como você vai manusear este livro, onde você vai identificar quais são as condições, a condição de saúde, quais são os fatores ambientais, quais são os fatores pessoais, quais são as barreiras. Você vai aprender tudo isso dentro da CIF. Vou ensinar para você toda a codificação, os qualificadores, e você vai aprender também a fazer a leitura daqueles códigos. Porque a CIF ela é uma linguagem universal. Você vai analisar uma pessoa, você vai aplicar a CIF, aquela análise sua pode ir lá para os Estados Unidos. Quando a pessoa lá começar a ler os códigos, ela vai saber exatamente do que você está falando. Ela vai saber exatamente qual foi a sua avaliação, porque é uma linguagem universal e eu vou ensinar isso para você. Essa aula vai ficar disponível, tá, gente, aqui no YouTube. Nós vamos disponibilizar material de apoio amanhã. Esses slides que eu passei aqui, a gente vai disponibilizar amanhã para vocês. Lá nos grupos de WhatsApp, se você que está aqui ainda não está nos grupos de WhatsApp, entre nos grupos de WhatsApp, porque a gente manda as informações por lá, tá bom? A CIF tem a ver com o laudo IFBRA? Não tem a ver no seguinte, tem e não tem, vamos lá. O laudo do IFBRA, você vai fazer toda aquela análise, você vai fazer a somatória de 25, 50, 75, 100, ok? Você tem que fazer toda uma soma e apresentar. É diferente da avaliação da CIF. Você pode fazer a avaliação da CIF e depois ir para o IFBRA, mas o laudo é diferente. Se o juiz pediu que você aplique o IFBRA, você vai aplicar o IFBRA. A CIF você pode aplicar em qualquer situação, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Peraí só um pouquinho, tá bom? Já volto, vão falando aí que eu já vejo com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, gente, uma coisa, na hora que vocês forem fazer a compra aqui da inscrição, escrevam o e-mail direitinho, façam devagar, porque o primeiro lote vai por alguns dias ainda, então esperei só um minutinho. Faça devagar, escreva o seu e-mail direitinho, porque a gente tem acontecido alguns problemas de chegar e-mail errado. E aí a pessoa não recebe o acesso, não recebe as informações, aí a gente tem que abrir uma chamada lá na Hotmart para trocar o e-mail e aí isso demora um pouquinho, tá bom? Certo? Deixa eu ver o que mais aqui. De nada, Marli. Obrigada, viu? Obrigada ao pessoal que já tá chegando. Decisão apoiada também é uma medida judicial, tá bom? Medida judicial, assim como a curatela, a tutela, instituto judicial. O que mais? Nas perícias, o mais solicitado é o IFBRA. Não sei se ela perguntou ou se ela afirmou, mas é solicitado o IFBRA apenas na perícia de aposentadoria para pessoa com deficiência. Está sendo solicitado a CIF, a aplicação da CIF nas perícias de BPC, tá? Várias perícias sobre BPC já estão sendo pedido a classificação internacional de funcionalidade. Compartilhar essa informação. Ó, vocês que assistiram a aula, vocês que gostaram da aula, estão aqui já entrando na imersão da CIF, compartilha com seus colegas,
porque dificilmente a gente encontra CIF para assistentes sociais e eu estou preparando exclusivamente para assistentes sociais. Vou trazer na linguagem do serviço social, vou trazer aqui especialmente sobre a participação social, porque é algo que a gente atua muito, os fatores ambientais envolvidos na participação e na atividade dessas pessoas, tanto no trabalho como na vida social, na saúde, na educação. Então, é uma imersão de CIF especialmente para assistentes sociais, tá bom? Então, vocês divulguem essa informação, compartilhem. Eu vou deixar essa aula salva para você encaminhar para quem você precisar. Certo? Ai, que parou meus comentários. Pode fazer inscrição amanhã, faça o quanto antes, tá bom? Mas pode fazer amanhã sim. A gente vai encaminhar também o material de apoio, tá? As vagas são limitadas. Algo mais? Tudo bem então? Gente, vocês gostaram da aula do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Trouxe informações importantes aqui para vocês? Tudo isso que nós aprendemos aqui na aula de direitos da pessoa com deficiência, a gente aplica na CIF, viu? A gente vai ver muito disso daqui na CIF, eu vou trazer para vocês no dia da imersão. O link vai para os grupos de WhatsApp também, tá? A gente vai disponibilizar o link nos grupos de WhatsApp e também o material de apoio que eu usei hoje, que são os slides aqui, tá? Mas aqui também nos comentários já tem. É só clicar no link e entrar para a nossa imersão. Lembrando que ela vai acontecer dia 18 de novembro, é um sábado, das 14 às 17h30, via Google Meet. Vai ser enviado um link para você lá na plataforma. A gente vai enviar o link, você vai entrar na plataforma, entrar no link e ele vai direcionar você para nossa aula do Google Meet, tá bom? Que bom, a Simone disse que foi extremamente importante, a Cirlei disse que valeu. Obrigada, viu, Renata? Obrigada, Simone, obrigada, Cirlei, Ana Clara, obrigada, Nilza, Thelma, obrigada, Marisa. Gente, eu vou então finalizar a nossa aula. Não esqueça da nossa imersão. São vagas limitadas porque é via Google Meet. Então, faça o quanto antes. Primeiro lote, apenas 12 parcelas de R$19,66, ok? Qualquer dúvida, me chame no direct do Instagram. Pode chamar o meu suporte no WhatsApp. Quem já é meu aluno tem acesso a mim nas plataformas da Hotmart, tanto no curso de escrita, no curso de perícia, de BPC, tá? E agora vamos falar sobre CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Eu espero você na nossa imersão. Agora, durante esse mês, vou trazer bastante informação sobre a CIF. Me aguarde, nos vemos na aula, tá bom? Um beijo pra vocês. Essa semana não teremos aula quinta-feira, tá? A aula foi hoje, não teremos aula gratuita de quinta, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau!